Esse aqui são os meus dados, acho que vocês vão receber isso aí. Quem quiser fazer algum contato de alguma forma comigo, tem esses meus dados aí. E eu escolhi, na realidade, esse tema porque, nossa, saiu errado aqui. Reprocessamento, falta um S, tá, gente? Aí, ó. Ó, meus olhos de águia, agora, na hora não. Então, reprocessar memórias, especialmente as perturbadoras, é muito importante. E após o reprocessamento, quando a gente dá novos significados para elas se encaixam dentro do nosso ser e os nossos comportamentos, nossas atitudes se modificam. O que é? Eu vou falar primeiro assim, ó. Primeiro eu vou falar do conceito de ressignificação, um pouco da terapia de reprocessamento, e eu vou citar 3 casos clínicos que eu acho que ajuda essa prática, que vocês entenderem o que aconteceu, a ressignificação nesses 3 atendimentos meus, tá bem? Sendo que um é uma questão de abuso sexual, de traumas, e os outros 2, coincidentemente, são 2 fobias diferentes. Esse é o que eu vou usar com vocês, tá bem? Então, vamos lá. Ressignificar é lançar um novo olhar por situações que a gente já conhece. E ressignificar é mudar o curso dos acontecimentos, daquilo que foi lá traumático, que teve um efeito negativo, devastador na minha vida, modificar isso. Na realidade, nós não podemos apagar o passado. Concordam comigo? O passado está lá. Nós não podemos nos desfazer da nossa história. Eu queria ter outra vida. Você até pode querer, mas você não consegue mudar o que já passou, né? Mas a gente pode ressignificar o que já nos causou sofrimento, tá? Por quê? O passado deve ser um lugar de referência onde as coisas aconteceram, não deve ser de residência. Você entende essa metáfora? Muitas pessoas, e a maioria que eu atendo, trazem o passado para o presente, residem nele e ficam, né, andando em círculo. Sabe cachorrinho andando atrás do rabo? Enquanto você não faz um barulho, ele não para. Por quê? Porque ele cai, daí começa tudo de novo. Então, o passado é um lugar de referência, não deve ser de residência. Acho que isso é bastante importante a gente entender, tá? Olha, ressignificar é ajudar o paciente, né? Nossos clientes ou pacientes, como vocês se referem, sair do estado da lagarta para se transformar em borboleta. Não é lindo esse processo? Quem é psicoterapeuta aqui, quem faz psicoterapia aqui, pode entender o que eu estou dizendo, né? Sair, transformar, porque quem não sai do estado de lagarta morre lagarta e passa uma vida apresentando sintomas corporais, sintomas, né, traços de transtornos de personalidade e um monte de coisa aí que vocês conhecem, tá? Assim como uma fênix, né? A fênix que renasceu das cinzas, ela ressurge da cinza e a gente precisa deixar aquilo que está nos sufocando morrer, acabar, morrer no sentido de deixar de perturbar e ressignificar a nossa história para a gente recuperar a nossa vivacidade, na realidade, a nossa sanidade, né? Ressignificar é atribuir um novo significado a algo, com uma nova percepção, a gente precisa compreender a antiga. Quantas vezes, só para citar para vocês, eu escuto de meus pacientes que sofreram traumas. Dá para perdoar quem me abusou sexualmente? Vou contar isso aqui para vocês, tá? Eu nunca vou dizer, você tem que perdoar. Não é terapia de fala assim, nesse sentido, né? Eu não trabalho com o hemisfério esquerdo do paciente, que é o lógico, né? Nem só com o hemisfério direito, o emocional, onde a gente armazena todas as nossas emoções positivas e negativas. Eu busco fazer uma integração desses hemisférios, razão com emoção. E esse é um dos objetivos
da psicoterapia MDR, né? Que é aquilo que a Isli falou, que acontece quando a gente sonha, sono REM, os nossos olhos se movimentam. É só olhar para alguém dormindo, se o globo ocular fechado se movimentou, ele está sonhando. Ou seja, vem conteúdos do inconsciente, né? E a gente lembra no outro dia, nossa, sonhei com tal coisa, não sei o que significa. Ou seja, o inconsciente querendo vir à tona para falar, oh, presta atenção nisso. Tem gente que não lembra dos sonhos, mas nós sonhamos todas as noites, ok? Existem algumas tarefas que dá para fazer, para lembrar de sonho e tal, anotar, quero sonhar à noite, meditar, e no outro dia falar, sonhei, não sonhei, todos os dias. Tem gente que orienta assim. Mas veja bem, desde criança, durante o nosso desenvolvimento, a gente aprende com as nossas experiências, com a nossa família, com a cultura que a gente vive, para classificar algumas emoções que são positivas e negativas, certo e errado. Quem nunca, né? Eu, inclusive, tá? A gente aprende que sentir raiva é errado, que a frustração não é a emoção de alguém que tem sucesso na vida. Não pode sentir raiva. Não pode se sentir frustrado, porque senão você não vai ter sucesso. Isso não é verdade, gente. As nossas emoções não são apenas o que sentimos, mas também o que a gente acredita que dizem sobre nós e o valor atribuídos a elas. Exemplo, a Rô falou aí, eu dei um clique aqui. Elizabeth Maio, para nós é Beth. Eu me apresento como Beth. Eu não nego, meu nome é Elizabeth Regina. A minha mãe, quando me teve, pôs o nome de Rainha Elizabeth em mim. E ela pensou na Rainha Elizabeth. Coitada, ela não tinha nem ideia, né, do que isso significava. Por muito tempo, tinha uma exigência inconsciente de que eu fizesse tudo muito certo, como se fosse uma rainha. Para começar, eu nasci de 8 meses. Ou seja, já nasci antes do tempo, saí do esquema, mas a Elizabeth Regina lá. E aí, quando eu pude trabalhar as crenças de que eu não tenho que acertar sempre, de que eu posso me frustrar, de que eu posso sentir raiva, eu falei assim, puxa vida, agora eu vou me apresentar como Beth. E Beth, para mim, é um nome cheio, grande, me identifica. Não nego, Elizabeth, não tenho perturbação com isso, mas eu posso escolher hoje, não posso? Porque eu não tenho mais links negativos com isso, tá bem? Então, veja, se a gente aprende, né, isso que eu quis dizer, que a raiva é errado, que a frustração não pode sentir, mas a gente só pode sentir alegria e bem-estar o tempo todo na vida? Que mundo de Poliana é esse? Isso não é verdade, tá bem? Nós sabemos disso, tá? Então, o que significa, né? O significado de todo acontecimento depende muito do filtro pelo qual a gente vê que aconteceu. Quando a gente muda esse filtro, né, gente, de olhar, nós mudamos o significado do acontecimento ou dos acontecimentos. E aí isso se chama ressignificar, ou seja, modificar o filtro pelo qual uma pessoa percebe os acontecimentos para alterar o significado desses acontecimentos. E quando o significado, né, o que significa aquilo para mim se modifica, as emoções, as respostas, os comportamentos também se modificam. Vai no pacote. Às vezes é mais a emoção, às vezes é mais a resposta, mas os comportamentos também se modificam. Então, agora eu vou falar, já falei do que significa ressignificar, que é dar um novo sentido para o que aconteceu. Então, agora eu dou um passinho, entre aspas, para trás e vou falar um pouquinho do MDR, né? Porque aqui não é o nosso objetivo. A Dani falou um pouco, a Slita brilhantemente, né, fala sobre isso. É um método de trabalho que tem multifacetas, se não multimodal, integrativo, né? Francine, que coisa linda, dizia assim, né? Qualquer psicólogo de qualquer abordagem pode fazer o IMDR, tanto é que eu tenho psicodrama corporal sistêmica e o brain spotting, e
e eu fiz um pacote, não é uma bagunça, não é uma salada, tá? Não é. E aí, há 18 anos que eu sou formada no MDR e eu estou envelhecendo uma psicoterapeuta muito gratificada com os resultados que eu tenho visto. Tá bem, gente? Senão já seria o tempo de eu estar aposentadíssima, porque eu sou jovem há muito tempo, né? Tá? Então, veja bem, acarreta uma cuidadosa combinação de entradas de comportamentos, de afetos, de sensações, de imaginação, de pensamentos e interpessoais. De certo modo, o movimento ocular abre a caixa preta ou a caixa de Pandora, ou o container, onde está recalcado o trauma aqui no nosso sistema nervoso. Na época era movimento ocular, hoje nós temos estímulos tanto oculares quanto táteis, quanto auditivos, bilaterais, para estimular ambos os hemisférios, tá bem? Então, no processo, no reprocessamento, na psicoterapia MDR, o indivíduo entra em contato direto, né, com a orientação do psicoterapeuta, com as lembranças ruins que estão armazenadas de uma forma disfuncional e faz o reprocessamento para poder chegar numa ressignificação, tá? Então, o que acontece? Para superar, na realidade, é para superar, né? É para superar o que nos perturba, o que estava no nosso ativando dentro da gente as emoções, tá bem? As emoções negativas. Então, essa abordagem integrativa, de acordo com, é o modelo de processamento adaptativo de informações, tá? É a base, uma das bases teóricas. Exerce efeitos porque permite o acesso ao processamento armazenadas na nossa rede de memória, que contribui para a saúde mental e para a psicopatologia. Entendeu? Então, as redes de memória são a base para as nossas doenças e para as nossas saúdes. Ok? Então, o sistema de processamento de informação física, né, como os outros sistemas, os corporais, eles são orientados para a saúde. Sabe um cortinho que a gente tem? Abre, sangra, dói, machuca, a gente vai tratando até cicatrizar. E aquele que não cicatriza, que fica sangrando, e a pessoa vai lá e cutuca, e vai lá e cutuca, e vai lá e cutuca. Entendeu? Essa é a patologia. Cicatrizar faz parte do processo. Estou falando aqui no modo da terapia, tá? Então, ajuda, né? A gente ajuda a cicatrizar. Então, isso promove um aumento, também é um outro termo que vocês com certeza já ouviram falar, da resiliência, né? Que é o nosso potencial de saúde. Então, nós vamos trabalhar com o potencial de saúde do paciente, do cliente, para ajudar a curar as feridas que ficam lá, né, continuamente acontecendo, tá bem? Então, na ressignificação, quando o processamento é bem sucedido, aquelas memórias perturbadoras elas ficam neutralizadas e elas integram afetivamente com outras experiências parecidas. Nossa, olha só, eu era muito crítico, porque a gente tem partes internas aqui dentro, crítico, o bonzinho, o folgado, o preguiçoso, o exigente, essas partes brigam aqui dentro da gente, todos nós temos partes. O que a gente precisa fazer é integrá-las. Então, veja, o que é útil é armazenado, ficando disponível para orientar as nossas próximas experiências. E o que não é útil, que não é adaptativo, né? Por exemplo, sabe, as imagens negativas, os sentimentos ruins, as crenças negativas, elas vão sendo integradas e descartadas, não conduzem mais os nossos comportamentos, tá? Porque as memórias, gente, aqui, reprocessadas, elas são integradas
numa rede de memória mais adaptativa. O que é adaptativo? É o que funciona, o que me faz andar bem na vida, me virar bem na vida. Porque a ativação desse sistema de informação altera aquela lembrança-alvo. Eu vou explicar para vocês o que é uma lembrança-alvo. É aquilo que aciona dentro de mim uma perturbação. Necessariamente, eu tenho paciente que diz assim, Beth, eu não me lembro bem disso, eu estou lá fazendo, quando eu fizer assim com o dedo, é para mostrar para vocês movimento bilateral, que pode ser o ocular, o tátil ou auditivo, cada paciente funciona melhor com um ou com o outro, né? Reprocessa melhor. Então, assim, Beth, eu estou lá fazendo, nossa, me veio uma imagem aqui, mas eu não tenho certeza se ela aconteceu. Né? Por quê? Porque está desarquivando coisas do cérebro do hemisfério direito ali também. Eu falo, pensa nisso e vamos seguir, tá? Com você, pensa nisso, olha para isso. E aí vai vindo. E aí vem choro, vem raiva, vem emoção. Por quê? Essa rede de memória, ela vem à tona. Então, ela vem à tona e é importante que ela venha à tona porque a gente ajuda no reprocessamento. Agora, uma coisa muito importante, gente, sempre qualquer psicoterapeuta aqui tem que saber disso, que a relação terapêutica, psicoterapêutica entre paciente, cliente e psicoterapeuta é parte da rede adaptativa de memória e é parte do quê? Da cura. Se não tivermos não preciso amar levar para casa o paciente, o cliente, óbvio, mas se eu não tiver uma conexão entre os nossos hemisférios emocionais, cognitivos, não adianta ser expert numa teoria, não vai funcionar para o paciente. Então, assim, se pergunta, meu cliente vem e não fica, vem e não fica, vem e não fica, o que está acontecendo? Eu sou tão estudiosa. Pois é, mas como é que está a sua conexão com os seus pacientes? Faça essa pergunta para você, fica a dica, tá? Então, veja bem, as experiências emocionais exercem muito peso na vida das pessoas. Umas tocam, marcam, sensibilizam, transformam e propiciam descobertas e aprendizagens. Essas são as boas, de preferência, enquanto que outras são armazenadas na memória de uma forma desagradável, perturbador. Daí o quê? Não ocorre o processamento das informações dessas experiências, né? Não diminui a percepção perturbadora e o sofrimento emocional. Então, essas experiências são revividas sem controle e involuntariamente no presente. Como Esli disse, pessoas abusadas se tornam abusadores, é bastante frequente isso, tá? E sem a consciência da pessoa. Então, olhar para as próprias sombras, na maioria das vezes, traz dor, traz tristeza. Nós somos sequências de memória reagindo no presente. Memória presente, eu só sou o que eu sou pelas coisas que eu vivi. Então, tenho que reprocessar memórias negativas para favorecer a ressignificação dessas memórias. Ou seja, o passado não pode ser mudado, mas após o reprocessamento das memórias e das experiências dolorosas, novos significados têm a possibilidade de surgir e deixar apenas o que importa. Gente, é como se tivéssemos que olhar para o baú e para baixo, sabe? Para poder... Tem que olhar lá embaixo, escarafunchar, para poder subir, deixando bagagens ou ressignificando bagagens que já não tem mais sentido positivo, não me ajuda mais, tá? É promover uma transformação de experiência, integrando-elas na expansão da ampliação dos recursos. Todos nós, né, temos pilares que nos sustentam. Afinal de contas, por mais traumatizada que uma pessoa seja, ela está aqui na vida. E se ela está buscando ajuda, nós vamos fortalecer os pilares positivos de vida que ela tem. Ok? Então, aqui eu já vou entrar na descrição do caso, tá bem?
Então, esse é um estudo de caso que está... É um artigo meu que está num livro, nesse livro, tá bem? Conquistas na Psicoterapia. Esse caso eu atendi em 2009, eu apresentei ele em 2015. Então, é psicoterapia no tratamento de abuso sexual, ressignificando positivamente as experiências. Olha só, então eu vou fazer dos 3 casos que eu vou falar, esse eu vou falar um pouco mais e os outros eu vou citar, vocês vão entender, tá bem? Então, veja, paciente, Joana, vou dar um nome fictício, óbvio, na época ela tinha 27 anos, entrou na vida religiosa aos 14 anos, era freira, tá bem? E ela era uma pessoa bastante dinâmica, muito articulada verbalmente e se relacionava-se, tá? Hoje também, está viva ainda. Muito bem socialmente, com facilidade, tem um relacionamento ótimo com os alunos, ela é professora de religião, estudante de psicologia. Daí veio para fazer terapia, porque estudante de psicologia tem que fazer terapia, né? Ela teve uma mãe bem afetiva e um pai presente, porém ele não expressava nenhum afeto por ela. Ela sentia que ele estava presente, mas ele não se expressava, tá? Ela teve apenas um relacionamento afetivo aos 13 anos, antes de entrar para a vida religiosa, mas não teve nenhum contato físico, íntimo, né? Assim, uma paquera, tá? Vamos dizer. Vamos falar do diagnóstico dela psiquiátrico. Transtorno de humor e medicada por um psiquiatra, tá bem? Quais as queixas dela? Sintomas conversivos no corpo, de alergia de pele, psoríase nos braços, dor muscular na costela esquerda e na coluna lombar. Falava, Beth, isso acaba comigo. Eu já tratei de tudo eu já tomei tudo quanto é remédio, mas isso não vai embora. Estou tomando remédio psiquiátrico, não vai embora. Deve ser aqui que eu tenho que tratar isso. Falei, meu Deus, que... Vamos lá, né? Então, ela foi vítima de abuso sexual reiterado, acontecidos na infância, mudou, queixas, né? Da história clínica dela, 19 vezes de cidade, 19, porque o pai dela tinha um trabalho que tinha que mudar. E ele chegava para eles e falava assim, daqui 3 dias, daqui uma semana a gente muda, daqui um dia a gente muda. Então, ela nunca podia participar, e vocês vão entender. Ela estava bem deprimida, baixa motivação para realizar as coisas que ela tinha que fazer no dia a dia. Teve ideias suicidas com faca de enfiar na costela e na coluna e passar a faca no braço para tirar tanto a psoríase quanto a dor. Só ideias, uma ideação suicida nunca fez isso, tá? O sono dela bastante prejudicado e tinha ataques de raivas incontroláveis. Tá? Então, assim, o ataque de raiva dela ela não tolerava as coisas e ela falava. Veja bem, uma freira, como é que vai lidar com isso na congregação, né? Teve problemas. Ela não veio para o MDR. Eu me formei no MDR em 2007, eu comecei em 2005, daí 2007, ela veio para o MDR ela veio para a terapia em 2009, então era novo ainda também para mim. Então, ela falou assim, estou cursando psicologia e eu quero tratar essas coisas aí. Aí eu expliquei o MDR para ela, do que se tratava, né? Ela falou assim, eu vou dar uma fuçada aí, você me explica que eu vou ver. E depois que ela deu uma fuçada, ela falou, tá bom, vamos fazer esse negócio. O protocolo MDR é um protocolo de 8 fases. Primeira fase é uma avaliação da história clínica dela. Ela descreveu 3 experiências difíceis pelas quais ela havia passado. Primeira, o abuso, que ela falou, não sei se é assédio, vivido na infância por volta dos 3, 4 e 5 anos. O segundo, ter mudado de casa umas 19 vezes e de escola 8 vezes, tá? Então, o que acontece? E a terceira experiência dela
que foi a primeira e uma única vez que o pai dela bateu muito fortemente nela. Ok. Aí nós combinamos, vamos lá, né? Após essa aqui, eu estou citando de novo, esses são os mesmos 3 do outro slide. Nós escolhemos, ela escolheu trabalhar o primeiro tema que ela escolheu foi quando ela mudou de residência 19 vezes e de escola 8 vezes. Nós, na fase 2 do protocolo, né, escolhemos assim, o que você... se a coisa ficar muito apertada na hora do reprocessamento, nós precisamos de uma metáfora. O que você gostaria de pensar? Que você está dentro de um trem, ela escolheu, como se as coisas dela estivessem passando lá fora. Olha que bacana isso, né, gente? E aí, o lugar seguro dela era numa praia, lá nas pedras, no final de tarde, ouvindo as gaivotas, e a palavra para ela, silêncio, coisa que ela não tem na mente dela, tá? Montamos o ISIS, o que é? Qual a imagem que te perturba, que representa a pior parte? A minha mãe chorando no meio da bagunça da mudança e eu perguntando o que está acontecendo, porque nem ela sabia que ia mudar, tá bem? O que você pensa de você que seja negativo? Eu não posso falar o que eu sinto, porque minha mãe está chorando, eu não posso falar. O que você gostaria de pensar de positivo? Que eu posso falar, ok? Quanto que você acredita nisso? Que você pode falar? 5. 1 é nada, é mentira, 7 é tudo. 5, vai, tá bom, até que tá bom. E o que você sente aqui agora? Muita tristeza, muita impotência. Aonde você sente isso no seu corpo? Nos ombros, na musculatura e no peito. E o quanto disso você sente aqui? 4. Falei, opa, não sente tanto e acredita que pode mudar, pode ser positivo isso, tá? Para o reprocessamento. Vamos lá. Nós chamamos, foi uma sessão incompleta, tá? O que eu vou dizer para vocês? Eu não vou descrever a sessão, ela está nesse livro aí completa, né? Eu tenho ela aqui também. Ela saiu com uma perturbação de 0 a 10, com 2 lá embaixo. Ela falou, Beth, até pode ser 0, mas ainda eu não confio nisso. Tá? Ela reviu toda a cena dela, todas as cenas de muda, pega a boneca, não despede dos amiguinhos, ou seja, ela fazia amizade, já tinha que ir embora, fazia amizade e tinha que ir embora. Percebe isso? Que difícil? Então, assim, gente, 3 dias depois dessa sessão, ela me ligou chorando, angustiada. Falou, não estou conseguindo, eu que sou uma tagarela, não consigo conversar com ninguém, nem com a freira que eu confio mais, pois eu sinto que eu perdi a privacidade e a alegria. E se foi o MDR que fez isso comigo, eu não quero mais fazer esse negócio. Ela ficou revoltada. Eu acalmei ela, pedindo que ela confiasse no processo, na nossa relação, e isso, eu disse, é o resultado da tentativa do teu cérebro reprocessar. Então, anota essas coisas, seus pensamentos, que ela escrevia bem, tá? Das suas sensações, dos seus sentimentos, e fica à vontade para me ligar. Não existia o WhatsApp na época, tá, gente? Era ligação mesmo. Ela disse, tá bom, eu confio em você, mas eu estou assustado com esse meu comportamento calado aqui, já que eu sou super tagarela, né? Próxima sessão, então, vamos adiante. Falta pouco, tá, gente? Próxima sessão. Ela relatou que ela sentiu muito sono após a sessão, tá? Vou tomar uma aguinha. Ela sentiu muito sono após a sessão, isso é efeito de reprocessamento, é bom, porque quando a gente dorme, e fez o MDR, o cérebro continua trabalhando lá, a gente sonha, não é verdade? Então, ela sonhou muito, tá? Ela teve um insight, ela falou, Beth, sabe o que eu saquei? Que quando me deixam participar da decisão, eu posso aceitar com tranquilidade os fatos. Agora, quando eu tenho que engolir as coisas, não rola, tá? A gente seguiu para o reprocessamento, por isso que eu chamei lá de sessão incompleta, porque ainda tinha coisa para limpar, porque não é mágica, né? Seguiu para o reprocessamento,
E aí ela falou, ó, zerou aqui, zerou. Instalamos a crença positiva. Eu posso falar o que eu sinto. Olha a ressignificação. E aqui entra o tema da minha conversa com vocês. Agora faz sentido para mim o meu mal-estar quando não me deixam participar das decisões e quando me deixam, percebe? Eu posso aceitar com tranquilidade, daí eu posso falar o que eu sinto, o que eu penso. Eu não quero ter sempre razão, eu só quero me expressar. Olha que bonito, se isso não é uma ressignificação. Adiantava eu dizer isso para o cérebro esquerdo dela, racional, lá? Adiantava isso? Não adiantava. Entendeu, gente? Então, o que acontece? Tá? Nos próximos 2 meses, ela melhorou consideravelmente das crises depressivas dela. Aí ela falou assim, ela pediu, vamos fazer agora o reprocessamento sobre aquela coisa do abuso? Entre 3 e 7 anos, na realidade, aí ela disse. E ela pergunta assim, eu posso vivenciar o processo, essa terapia aqui, sem que eu tenha que contar para você a cena? Falei, my God, foi a minha primeira experiência, gente, de participar disso, de reprocessar uma cena, sem que o paciente me contasse a cena. Falei, vamos nessa, né? Eu sou criativa, disponível, nosso vínculo é bom, vamos ver o que dá. Ela não contou. Eu falei, mas você pode ver a cena? Ela falou, posso. Aí ela falou assim, eu falei, quando você vê isso que você está vendo aí, o que você pensa de você que seja negativo? Eu sou frágil. Depois, mais para frente, ela falou assim, eu sou culpada. Tá bom, mas eu sou frágil. E o que você gostaria de pensar sobre você que fosse positivo quando você vê essa cena? Ah, é que não vai mais me perturbar, tá? E depois, lá para frente, eu estou resumindo, ela mudou. Terminou, agora eu estou a salvo. Qual a emoção que você sente? Tristeza, medo, raiva e dó de mim. Quanto você acredita que não vai mais te perturbar? 5. Quanto você sente de perturbação de 0 a 10? 9, Beth, 9. Eu estou com muita raiva, estou muito triste, estou muito angustiada aqui, tá? E onde que você sente? A dor na minha costela e na minha mama direita. Olha só o sintoma dela, tá, gente? Acabando. Eu utilizei com ela estimulação bilateral tátil, né? Na época não tinha o aparelhinho, que é um pulser que vibra hora numa mão, hora na outra, no controle remoto. Eu pedi licença para ela, eu posso tocar o seu joelho? Né? Ela falou, pode, porque em você eu confio. Parte do reprocessamento, tá? Toquei, falei, posso tocar com lápis, posso tocar com uma régua, né? Não tem problema. Ela usava uma saia, né, freira. Ela vinha de freira mesmo, sempre, né? Pode. Então, fui fazendo, tá? Você me permitiu, então você pode tocar. Olha que legal, gente. Então, o que ela faz? Ela sente na cena com o tio dela como se ela estivesse sendo puxada para cima por ele. Ela falou, não consigo nem me falar, não sai nem meu ar, ele me toca. Eu lembro que quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu vou para a casa da minha avó e o tio me segura pelos braços e ombros. E eu dou um tapa no rosto dele. E ela relata várias situações parecidas com ela. E aí, o que ela faz? Ela esfrega, e ele esfrega as mãos dele nos meus braços. Gente, vão pensando na psoríase. E ele me aperta contra o corpo dele. Ninguém nunca viu isso acontecendo. Eu sinto uma vontade de ser cuidada, né? Já que isso não aconteceu, eu nunca mais me permiti ser tocada no corpo, ok? Essa foi uma sessão de 1h30. Nós combinamos, eu tinha 1h30 para fazer. Falei, vou estender esse atendimento. Eu usei com ela. Aí, assim, eu sou frágil, ela mudou. Não, eu sou culpada, eu sou culpada. Sabe por quê? Ela estava com 3 a 7 anos lá brincando, ela não sabe precisar exatamente, mas desde os 3 acontecia. De calcinha, ela morava lá no norte, de calcinha, um calor danado no quintal. E este tio era pouquinho só mais velho que ela, tá?
Então, ela falou assim, eu sou culpada. Eu falei, o que te faz pensar que sou culpada? Ah, porque eu tô lá de calcinha brincando, toda peladinha. Aí eu usei uma técnica, né, que se chama entrelaçamento cognitivo. Eu falei assim, olha aqui. Então, porque eu sou culpada, estava bloqueada, ela não saía disso, ela queria continuar se achando culpada. Eu falei, então quer dizer que você está me dizendo que uma criança de 3 anos, brincando de calcinha no quintal, está assediando, chamando para uma atividade, um assédio sexual de um outro, de um sexo masculino. Ela falou, claro que não, né, Beth? Sou burra? Eu falei, pense nisso. Aqui, né? No tátil, tá? Pense nisso. Porra, Beth, bastou esse entrelaçamento, aí veio à tona toda a raiva dela, e aí veio com choro, e aí, assim, nessa 1h30, ela falou, eu falei, quanto que você está perturbada agora? Ela falou, mas eu quero ficar com esse quero ir embora com esse porque eu preciso organizar algumas coisas aqui. Eu posso me deitar? Na época eu tinha tatames na minha sala e descansar um pouco, porque eu estou muito cansada. Eu falei, pode. Eu tenho uma outra, dentro do nosso tempo, tá? Ela deitou, ficou ali, eu fiquei quieta, em silêncio, estava calor. Eu falei, você quer uma coberta nos seus pés? Ela falou, não, tá bom assim. Só quero uma almofada. E aí ela abraçou uma almofada e ficou lá, tá? Falei, eu te aviso quando... Beth, Tá acabando? rapidinho, só para avisar que você tem 8 minutos. Ai, tá ótimo, vai dar tempo. Obrigada, querida. Tá. Então, daí ela ficou ali um tempo, eu falei, eu vou ficar aqui quieta. Onde você quer que eu fique? Na tua frente, atrás de você? Ela falou, onde você quiser, eu não vou nem te olhar. Olha que bacana, né? Aí fiquei ali sentada mesmo na minha poltrona, ela estava meio de lado, ela não me via. E aí eu fui lá e falei baixinho, né? Falei, olha, tá chegando o seu tempo, estou aqui e tal. Ela, falei, vai se mexendo, né? Estica seus braços, suas pernas, respira e boceja, porque vai oxigênio para o teu cérebro. Tá tudo bem aqui, tá bom? Ok, ela fez tudo isso, levantou, e ela, que nunca tinha me abraçado, ela me abraçou. Ó, gente, eu falo isso, eu fico emocionada, tá? Ela me abraçou. Ela me abraçou, ela falou assim, eu acho que eu vou superar isso. Eu acho que eu vou. Eu falei, eu também acho. Vamos com isso, estamos aqui. Beleza, gente. Vamos lá, próxima sessão. Ela sonhou com o tio na noite da sessão e ela relata que eles estavam caminhando numa favela no interior do Rio de Janeiro, em alguns lugares, eles veem quadro, boneco, anjo, fantoche, todo bonito. Até que o artista dessas obras aparece e fala, Jimbo, suas ordens, freira. Daí ela conversa com ele, eu e o meu tio vamos embora, correndo e alegrinhos. Vai cair uma tempestade. Nós somos crianças. Beth, na época do meu tio, ele tinha só 3 anos mais que eu. Só 3. Se ela tinha 3, ele tinha 6. E, afinal, ele só me tocava. E beliscava minha costela esquerda e me puxava para cima, para o lado, e esfregava as mãos dele no meu braço. E eu achando que isso era um abuso sexual. Olha só. Então, gente, ressignificar que toda experiência pode ser ressignificada. Foi ela que falou isso, tá? Por isso que eu dei o nome para o título do trabalho. Do feio, do obscuro, do solitário, de tudo isso pode surgir o belo, o novo, o inusitado. Olha que linda. Relata que sentiu dor na costela, sonhou que convidaram ela para ser madre superiora, mas ela não aceitou. Instalamos daí nessa sessão a crença positiva, terminou, estou a salvo e posso me expressar. Eu acho que as pessoas não são tão invasivas como eu pensava que e sentia que fosse. Depois de 2 meses dessa sessão, tá? Reprocessamos, fomos olhar o alvo sem perturbação. Quando o pai bateu nela, lá ela ressignificou, ela falou, não posso generalizar tudo como invasão, tá? Tem que lidar com as diferenças e aceitar que as coisas são como são.
E ela falou, eu vou viajar esse mês e eu vou para a casa da minha mãe e eu vou pedir um colo para ela, porque ela já quis me dar e eu não deixei. Sintomas corporais dela após 3 meses de psoríase, tá? Diminuíram consideravelmente a dor nas costelas e coluna, ela não sentia mais. O psiquiatra diminuiu dose de medicamento, seguimos reprocessando outros alvos até que ela se mudou de cidade, tá? Porque as congregações vão transferindo, né? A gente manteve contato telefônico, ela falou, tô ótima e tô bem adaptada aqui, tá bem? Ok, gente, terminando, desse caso a esse, tomara que vocês tenham captado a essência disso, nós vamos ter oportunidade, talvez lá no chat, de eu responder para vocês, que eu não estou acompanhando. Estou terminando aqui, ó. Eu vou citar os mais 2 casos e a gente encerra, tá bem? Então, vamos lá. Esse também está nesse livro também, esse outro artigo meu, Hemofobia ressignificada pela terapia MDR. É um estudo de caso também. Olha a palavra de novo, de ressignificação. Hemofobia é fobia de sangue. Tá? Essa paciente também já não é mais minha paciente, também foi na mesma época lá. É uma moça, ela era estudante, e ela falava assim, Beth, eu não suporto sangue. O único sangue que eu suporto é o da minha menstruação. Falei, ainda bem, né? Já pensou? Mas nada, um mínimo corte, nada eu consigo. Nada eu consigo olhar, eu passo mal. É como se tivesse aqui tudo vermelho na minha frente e eu sinto um gosto de sangue na garganta. O que eu fiz? Um protocolo de fobias com ela. Tá? Então, desde a primeira experiência dela, que ela teve com sangue, nós reprocessamos da primeira até a última. O que aconteceu, gente? Ela sofria, diminuía a perturbação, mas a coisa não andava. Ela falava, eu ainda sinto aqui o gosto de sangue. Aí, na época, eu ainda não sabia trabalhar com protocolo gestacional, traumas intrauterinos. Mas ela começou a falar de coisa de gestação, que não combinava, eu fui pesquisar, até que eu falei para ela, vai perguntar para sua mãe como foi direitinho o seu parto. Aí ela contou. Minha mãe quis que eu nascesse antes do tempo, porque o médico dela ia viajar e ela não queria me ter com o outro. Então, eu não estava prontíssima, e aí fomos reprocessando, tá? Ela vivenciou tudo isso no reprocessamento. Ela falava, eu estou sentindo um aperto aqui, eu estou sentindo... É como se tivesse a enfermeira me empurrando barriga para eu nascer, porque eu não estou verde ainda. E ela nasceu de cesariana, daí precisou cesariana, porque não tinha trabalho de parto, dilatação, né, do canal lá, uterino. E aí ela foi, eu falei assim, então agora você vem aqui. Nisso eu usei psicoterapia corporal, porque na época eu ainda usava, hoje eu não usaria, mas tudo bem, foi tudo certo. Falei, eu vou ajudar você a nascer, vem, bebê, vem aqui. Simbolicamente falando, né? Mas vem aqui. Ah, eu fiz a estimulação tátil nos ombros dela, nos ombros, tá? Eu fui fazendo atrás dela, aqui nos ombros dela. E ela foi. Aí ela caiu num pranto profundo, chorou, encolhida como um feto. E aí ela foi se alongando, olhando para mim, olhando para a sala. Sabe como um bebê, quando nasce, olha tudo? E eu estava ali com ela, olhando no olho dela, né? Nada invasivamente. Que maravilha, gente. Chorou como um bebê. Essa menina depois casou, também mudou de cidade, ela é lá do Mato Grosso. Conversei com ela há pouco tempo atrás, só conversa mesmo. Ela teve 2 bebês, ela falou, pronto, eu tive bebê. Dela também foi parto cesariana, porque ela é muito miudinha. E foi lindo, ressignificou. Terminando aqui o último slide, esse é um caso bacana para compartilhar. Então, vamos lá. Esse é um atendimento atual, coincidentemente uma fobia. De água. Quem nunca? Quem não tem aqui, né? Então, uma pessoa do sexo feminino, 48 anos, casada e é psicóloga. Medo de entrar na água e colocar a cabeça dentro da água, no mar. E tem medo de piscina também.
E apesar dela adorar ir para a praia, nós fizemos também um gráfico das experiências dela com água. Teve a primeira, com 10 anos, ela foi forçada pelo professor de natação a pular dentro d'água. E ela pulou, afundou e não sentiu o chão. E ele falava que ela era fracote e tal, não sei o que, ela entrou em desespero. E as outras crianças, tudo lá pulando, tá? Aos 12 anos, ela foi forçada a descer num toboágua, empurraram ela. Aos 23, na praia, dentro do mar raso, ela pisou num buraco, sabe buraco dentro do mar? E aí ela entrou em desespero. Aos 27, numa piscina, num resort, passou mal. E aos 40, em Cancún, com golfinhos adestrados, que é um marzinho, uma aguinha rasa, gente, é super seguro, né? Bom, reprocessamos tudo isso, tá? Aí vamos lá. A sua experiência com água, né? Ela falou, Beth, agora está caindo a minha ficha aqui. Isso na última, não apareceu antes. O pai dela faleceu num acidente de carro, com cinto de segurança, afogado. O carro caiu dentro do rio, de um rio, e ele morreu afogado. Jamais saberemos se ele não morreria pela batida, pela queda, pelo impulso, mas ela disse que foi afogada, porque foi dentro de um rio, né? Então, o que aconteceu? Só para concluir aqui, agora em janeiro, isso, ela tirou férias no litoral, tomando banho de mar, ela me mandou foto, gente, e ela fazendo passeio de barco com o marido, né? E num barco, com colete salva-vida. Ela falou: tô livre disso, eu tô livre disso, né? Então eu tô segura agora. Olha que coisa linda. Então, isso, gente, é ressignificar as experiências dolorosas. Tá? É um pouco da minha experiência que dá para compartilhar com vocês de ressignificar as experiências dolorosas. Fica aqui, eu não sei se eu tenho tempo, meu agradecimento pela sua participação, confiança, acolhimento, e vamos com isso, né? Então, termino aqui a minha fala.